Also, 다 넘버 내게 상관rol이야. 궁금사회 섬주시와 잡직도 Eu gostaria de desejar a todos vocês as minhas saudações e espero que todos vocês estejam bem. Hoje é o 5º dia dos nossos ensinamentos de inverno. E vocês podem me ouvir nos Chedras? Tá bem. Tá 되네요. 가상 그러지. 야, 걔가 제니 사디기 안에 잉잉 신이 긴 debatelia. No outro dia, quando nós falamos da reputação de Jane, a reputação da ideia que havia 2 Vasubandos, um veio primeiro e um posterior, a principal razão que ele deu para essa reputação é que há 2 textos, o Tesouro do Abhidharma e o outro texto a respeito do Abhidharma, o Abhidharma Dipa, ele comparou esses 2 textos. E no Abhidharma Dipa, ou a lâmpada do Abhidharma, esse texto ele está no Tibete, no monastério de Shalom. E, portanto, nesse monastério, eles encontraram esse manuscrito sânscrito desse texto, a lâmpada do Abhidharma. Havia um pândita chamado Rahula, foi traduzido pelo Genjun Chopel. E quando o estudioso Jain, ele estudou esse texto, a lâmpada do Abhidharma, não está completamente claro, mas em todo caso, há uma discussão a respeito do autor desse texto, a respeito do autor do texto do Tesouro do Abhidharma. E ele disse, então, que há muitas refutações do autor do Tesouro do Abhidharma. E havia muitas discussões, e uma das refutações dada pelo mestre do Lâmpada do Abhidharma, ele disse que havia o uso da palavra Vaitulita Shastra. Outro dia eu usei essa palavra Vaitula, mas eu não dei uma boa explicação a respeito dela. Há uma seção que chama a seção extremamente vasta. E esse é um grupo que inclui muitos sutras diferentes e muitos tratados diferentes. E então, já que muitas apresentações do Tesouro do Abhidharma, elas vêm dessa coleção do Vastudharma, ou dessa tradição do Vastudharma, por estar muito próximo dessa tradição, então é muito próximo do Mahayana também. Então, o autor da Lâmpada do Abhidharma, ele criticou o autor do Tesouro do Abhidharma. E esse é o local onde essa refutação foi feita, é na Lâmpada do Abhidharma. Então, nós sabemos a partir disso que o autor do Tesouro do Abhidharma, ele tinha muita afinidade com o Mahayana.
Agora, se ele sabia, ele conhecia as apresentações do Abhidharma, e nós podemos saber isso. Por exemplo, o que nós normalmente dizemos, me desculpe, que as pessoas que afirmavam que havia dois Vasubandhus, o que eles diziam era que o Vasubandhu do tesouro do Abhidharma, ele não conhecia o Mahayana, mas isso, então, essa asserção mostra que isso não está correto, isso não tem base. E essa é a apresentação que esse estudioso indiano Jain deu. E eu achei que isso é um ponto importante que eu deveria esclarecer para vocês. E agora, a lâmpada do Abhidharma, o autor desse texto, ele não é conhecido. Não está mencionado no manuscrito, mas provavelmente foi escrito pelo Kashmiri Balabhadra. Balabhadra que vende a Kashmira, ou por algum de seus discípulos. Então, isso vai direto ao ponto que eu mencionei ontem. Então, ontem eu falei a respeito do tópico de Asanga e Vasubandhu. Então, agora eu gostaria de falar a respeito da situação após o Vasubandhu. Tá lobe tome chen sibe jelia teni keba mangbuji ki kongi zam Então, xabi depois de Asanga, havia muitas pessoas, muitos eruditos que escreveram comentários nessa obra mais significativa, os 30 versos, isso depois de Vasubandhu. Muitas pessoas escreveram comentários a respeito dos 30 versos, e ao mesmo tempo, os eruditos, eles tinham opiniões diferentes, entendimentos diferentes a respeito do texto. Então, eles desenvolveram apresentações diferentes. E eles se tornaram oponentes uns dos outros. Então, havia muitas disputas e debates naquela época. E devido a isso, começou a surgir como subescolas diferentes dentro da mente apenas. E dentre essas escolas, havia primariamente duas tradições que sustentavam a visão da mente apenas. E essas são, uma é a escola mente apenas não proponentes das imagens, ou mente apenas não imagística, e a mente apenas proponentes das imagens, ou mente apenas imagística. Então, essas eram as duas principais tradições. Agora, o termo que nós usamos na tradição tibetana, nós chamamos os não proponentes da imagem, nós chamamos eles de mente apenas da imagem falsa. Essas duas são a mesma escola. 다디 송구에 인주산 델텔이야 né namé mawasada kadres labimina né hobe yundelo dessa. Então, quando nós falamos dessa não proponência das imagens, essa escola, ela veio de um mestre chamado Gunamati. E ela surgiu no século V, por volta do século V. Então, ela foi passada para o mestre Stiramati. E provavelmente Stiramati, ele viveu por volta do fim do século V. Então, a mente apenas imagística ou a mente apenas de imagem verdadeira, essa segunda, que é a segunda tradição,
ela se originou em Dignaga, também um mestre do século V, e foi passado ao mestre Asvabhava, que também era no século V. E então foi passado para Dharmapala. E o Dharmapala ele já viveu no século VI. Então a tradição que foi passada para eles é essa mente apenas imagística, ou a mente apenas imagem verdadeira. É assim, é dessa forma que elas são conhecidas. Agora, esses termos, imagística ou não imagística, ou imagem verdadeira e imagem falsa, e quando nós olhamos os textos que nós ainda temos até hoje, os textos mais antigos em que nós vemos esses termos é um comentário de Kamalashila sobre o texto de Shantarakshita, o compêndio do que é tal como é, o Tattva Sangraha, em sânscrito. Isso é um texto Mahayana. Então, esse é o local onde há essa distinção entre a escola imagística e a não imagística, ou a escola da imagem falsa e da imagem verdadeira. Então, o texto mais antigo que é mencionado, que nós ainda temos, é esse texto do Kamalashila, que é um comentário do compêndio do que é tal como é, ou Tattva Sangraha, em sânscrito. Era nesse momento em que as pessoas dividiram a mente apenas em duas escolas. A escola da imagem falsa e a escola da imagem verdadeira. E essas duas tradições, que também podem ser chamadas de escola imagística e escola não imagística, a escola não a escola não imagística, ela foi trazida por Gunamati e foi levada pelo mestre Ijin da Índia para a China. E após isso, o compêndio da escola Mahayana ela se propagou. E a segunda tradição, ou tradição imagística, ou tradição da imagem verdadeira, a que foi passada de Dignaga a Asvabhava e então para Dharmapala, essa se tornou a tradição de Dharmapala. E Dharmapala ele tinha um aluno chamado Shilabhadra. Isso também no século VI. E o aluno dele, o discípulo Xuanzang, ele trouxe essa escola para a China também. E ela ficou conhecida como a escola das características do Dharma. Então, a fundação para essa escola é a escola da imagem verdadeira, ou a escola imagística. Então, essas são duas tradições diferentes. Então, depois, há muitos mestres importantes na tradição da mente apenas que apareceram depois de Vasubandhu. Mas eu penso que seria melhor dar uma introdução a alguns dos mais importantes mestres. 다 셈사별 화면 자처니디 가르레 슈입니다. Agora, quem são esses mestres os dois mestres mais importantes e mais conhecidos? Vocês todos podem me ouvir? Ok, está bem. Parece que algo aqui tinha cortado. Mas, de qualquer forma, os mais importantes mestres da mente apenas são Dignaga e o mestre Asvabhava. E entre esses dois, Dignaga o Dignaga, é claro, era um mestre da mente apenas.
Mas a posição dele era um pouco diferente das asserções fundamentais da mente apenas. E se nós pensarmos o que a mente apenas ela normalmente afirma, ela pega a consciência base como a fundação. Essa é a fundação da tradição mente apenas. Ela enfatiza a consciência base. Porém, o Dignaga, ele não realmente enfatizava a consciência base. Ao invés disso, o que ele primariamente investigou foram as 6 primeiras consciências, as 5 consciências sensoriais e a consciência mental. E ele passou a maior parte do seu trabalho pesquisando essas 6 consciências. Então, ele pesquisava sobre a forma como nós cognizamos os objetos. E esse tratado, ele inclui particularmente a seção analisando os objetos, pariksha. E dentre eles, não estão traduzidos para o tibetano, mas eles estão traduzidos para o chinês. Mas, em todo caso, eu não preciso ler o nome de cada um desses tratados. E, particularmente, a respeito de lógica budista, ele teve uma influência muito grande. Ele fez uma nova apresentação das 6 novos raciocínios, e também a mudança de raciocínio por analogia, e também ele mudou isso. E ele mudou para raciocínios que são provados através do significado. E, na verdade, ele provou uma tese, e dessa forma ele abriu uma nova porta para a lógica, para se desenvolver uma nova escola, um novo método de lógica dentro do budismo. E os seus trabalhos sobre lógica e epistemologia, eles incluem a introdução à lógica, ou Niyayamukha, e o compêndio da validade, ou Pramana Samukaya. E, além disso, o último mestre, Dharmakirti, que viveu por volta do século VII, o Dharmakirti, ele tomou o sistema de lógica de Dignaga, e tornou ele ainda mais detalhado, ainda mais preciso ou ainda mais profundo. E ele propagou os sistemas de lógica budista de forma muito ampla. Então, o Dignaga também além de ser muito importante na mente apenas, muitas pessoas dizem que ele é o fundador da lógica budista. Então, ele foi um mestre muito importante. E se nós nos perguntarmos quem é Asvabhava, ele é um mestre do século V, e esse mestre, a obra mais importante desse mestre é um comentário sobre o compêndio do Mahayana de Asanga. Esse comentário é realmente muito importante. Porque os 2 comentários, e o compêndio do Mahayana de Vasubandhu e Asvabhava, eles são 2 comentários indispensáveis para o estudo e pesquisa do compêndio do Mahayana. E por essa razão, esse mestre Asvabhava, ele também é considerado um dos mestres mente apenas mais importantes. Agora, se vocês perguntar quem são os outros mestres famosos da escola mente apenas, eu diria que há 10 comentadores a respeito da mente apenas que também são importantes. Então, no geral, não é que há apenas 10 eruditos que comentaram a respeito da mente apenas. Por exemplo, alguns que eu posso ver agora. Alguns comentários que estão preservados no Tibete, mas que são como subcomentários do comentário de Stiramati. Então, não é que havia
apenas esses comentários acerca dos 30 versos. Muitas pessoas escreveram seus comentários e subcomentários acerca dos 30 versos. Mas como nós fizemos os 10 comentadores, esse é um termo muito conhecido na tradição chinesa. Nós não ouvimos muito isso na tradição tibetana, porém é algo realmente conhecido na tradição chinesa. E, no geral, depois de Asanga e Vasubandhu terem aparecido, Dignaga e Dharmakirti, eles propagaram a lógica budista e a epistemologia. E essa lógica e epistemologia explicou a visão da mente apenas, e então eles criaram uma nova tradição. E Xuanzang, ele foi para a Índia para estudar nessa época. Ele foi até a Índia e nessa época Nalanda era um lugar muito importante para o estudo da visão mente apenas, da escola mente apenas. E naquela época, quando o Xuanzang foi até Nalanda, foi após os 10 comentaristas terem escrito comentários acerca dos 30 versos. E cada um deles desenvolveu a sua própria tradição. Então, por essa razão, então, por essa razão que foi passado de Xuanzang, que nós sabemos a respeito desses 10 comentadores. Então, nós temos esses 10 comentadores, e o primeiro deles é chamado de Dharmapala. Então, essa é a ordem de acordo com Xuanzang. Então, eu vou falar deles na ordem que vem nessa lista. E o primeiro deles é Dharmapala. Então, Dharmapala foi o mestre mais conhecido da mente apenas após Vasubandhu. Ele provavelmente viveu em algum momento no meio do século VI. E foi ele que sistematizou a escola mente apenas imagística. Se quisermos dizer que ele é o fundador dessa tradição, podemos afirmar isso, sim. E o professor dele foi o mestre Dignaga. E ele nasceu no sul da Índia. Há o nome da cidade onde ele nasceu, mas eu não preciso mencionar agora. E ele naturalmente tinha uma grande inteligência. Ele era realmente muito inteligente. E da mesma forma, ele também era muito conhecido como um grande erudito. Então, era um tipo de pessoa que era muito difícil de achar. Ele tinha muitas qualidades maravilhosas. E nas histórias tradicionais, nos Namtars, ele é apontado como o diretor ou abade de Nalanda. E ele teve muitos discípulos excelentes, incluindo Shilabhadra, que eu já mencionei, e ele tinha realmente muitos discípulos grandiosos. Ele e Baba Viveka, um mestre do caminho do meio autonomista, eles tiveram um debate, mas não é que eles tiveram uma discussão, assim, frente a frente. Não houve uma oportunidade para isso ocorrer. Mas então, na visão de Dharmapala, então a visão de Dharmapala, ela foi tomada pelo próprio discípulo dele, o Shilabhadra, que levou para a China. E então ele fundou, onde foi fundada a escola das características do Dharma. Então, essa escola características do Dharma, ela é a visão do Dharmapala. E agora, então, Xuanzang, ele fez um comentário muito importante, provando a visão.
da mente apenas, que é o tratado provando a consciência apenas. Ele compilou todas as explicações dos 10 comentários a respeito dos 30 versos. E ele pega o comentário do Dharmapala, ele identificou algumas explicações de Dharmapala como sendo totalmente corretas e tomou isso como sua própria tradição. Então, o Dharmapala, ele era extremamente inteligente. Ele tinha uma inteligência fora do normal. E era também um grande erudito, mas ele não teve uma vida longa. Ele faleceu aos 32 anos apenas, no monastério de Mahabodhi. Então, essa é a situação que está explicada nesse texto. Esse é um resumo a respeito do mestre Dharmapala. E o próximo é o mestre Gunamati. Então, Gunamati... Então, no sânscrito, o nome dele é Gunamati. Ele foi o professor de Stiramati, do mestre Stiramati. E o terceiro comentador é o mestre Stiramati. E o mestre Stiramati, ele foi o mestre mais importante da escola não-imagística, ou da escola da falsa imagem. E agora, ele foi contemporâneo de Dharmapala. E assim como Dharmapala, ele também era extremamente inteligente. Ele era um especialista não apenas na mente apenas e nos textos da validade, mas ele também tinha muito conhecimento no veículo da fundação. Ele também escreveu um comentário acerca do tesouro do Abhidharma. E esse comentário sobre o tesouro do Abhidharma, ele foi traduzido para o tibetano. Ele foi traduzido mais tarde, posteriormente. Então, originalmente, tinha um comentário famoso feito por Puravartana e Ashromitra. Esses são os dois mais importantes, mas naquela época o comentário de Stiramati não havia sido ainda traduzido para o tibetano. Então, o comentário de Stiramati ele foi traduzido bem posteriormente. E quando nós olhamos para esse comentário do Stiramati a respeito do tesouro do Abhidharma, então, as posições dele são muito parecidas com a posição tomada em outros comentários. E esse também é um outro ponto que nós precisamos considerar. Agora, esses comentários sobre o tesouro do Abhidharma, ele está em tibetano apenas, ele não há uma versão dele no chinês. E da mesma forma, os comentários sobre os 30 versos do Stiramati, isso está no Tenjur tibetano, e também um comentário diferenciando o meio dos extremos, mas esse daqui também há no cânone chinês, e ambos são muito importantes. E da mesma forma, ele também escreveu um comentário sobre o ornamento dos sutras, que apenas sobrevive em tibetano. E uma característica é que ele, na verdade, deixou cada palavra de forma muito vívida, ele ilustrou cada palavra, e ele explicou cada palavra em profundidade, e são comentários muito fáceis de compreender. Essa é uma característica de todos os seus comentários. Então, nós podemos dizer, a partir disso, que o Stiramati ele tinha um conhecimento muito amplo, e que os seus comentários realmente são muito claros. Eles eram realmente extremamente claros. Então, dentre esses 10 comentaristas, o quarto é o Bandushri. Então, Bandushri,
Ele era um contemporâneo de Vasubandhu. E ele escreveu um resumo dos 30 versos. Mas esse resumo não está mais disponível. E o quinto mestre é o Nanda. E o Nanda provavelmente é o mestre de Dinasena, que provavelmente é um mestre com o qual o Xuanzang estudou. E então, Shuddha Chandra era um contemporâneo de Stiramati. E o sétimo é o Chitrabhana. E no tibetano, nós traduzimos como as chamas, mas em sânscrito é Chitrabhana. E ele também era o contemporâneo de Vasubandhu. Ele era muito habilidoso em comentar as palavras. E o próximo é Visheshamitra. E ele era estudante de Dharmapala. E o próximo é o Dinaputra. E o Dinaputra, ele também era um aluno de Dharmapala. E o último é o Gyanachandra, que também era um discípulo de Dharmapala. E dentre esses 10 comentários, há pessoas que dividem eles entre os comentaristas, os comentadores iniciais e posteriores. E como fazer essa distinção entre os comentadores iniciais e posteriores? É que os comentadores iniciais, eles devem ser compreendidos como aqueles que principalmente repetiram as explicações de Asanga e Vasubandhu. Então, esses são os comentadores iniciais, como, por exemplo, o Stiramati. Ele é considerado como um comentador inicial. E esses posteriores não significam que eles vieram posteriormente em termos cronológicos. Principalmente eles são chamados... Os comentadores iniciais são aqueles que estão principalmente repetindo as explicações de Asanga e Vasubandhu. Por isso eles são comentadores iniciais. Quando nós chamamos de comentadores iniciais, eles são da mente apenas inicial ou mente apenas falsa imagem. E, na verdade, esse pensamento é muito próximo da escola da natureza de Buda, ou do que nós chamamos no tibetano da escola Shenton. A escola da natureza de Buda, a escola Shenton são a mesma, isso nós não podemos realmente dizer. Mas a Shenton, ela se baseia nos sutras que ensinam a natureza de Buda. Então, é uma escola da natureza de Buda. Porém, há várias diferenças. E uma coisa que nós devemos nos interessar é que existe um tratado que no chinês é chamado, que é o Tratado do Supremo Contínuo. E, na verdade, o título do texto é chamado de Ratna Gotra Vibhaga. E se nós olharmos os manuscritos sânscritos ou nos textos chineses, todos eles chamam de distinguindo a família da joia. Ele não é chamado de o sublime contínuo. E provavelmente esse título foi dado por alguém que disse que esse era o sublime contínuo. Mas, na verdade, o nome original é Distinguindo a Família das Joias. Então, um comentário a respeito do tratado Distinguindo a Família das Joias
E foi escrito pelo mestre Chen Hui. E se nós traduzirmos, provavelmente é Stiramati esse mestre. Quando eles traduziram, primeiramente o nome dele é chamado de Chen Hui. Porém, o autor do comentário do Sublime Contínuo ele é chamado de Chen Hui. Então, nós precisamos, na verdade, investigar se são o mesmo ou não. E as pessoas já investigaram e continuam investigando a respeito disso. Mas, resumindo, os dois nomes em tibetano é Lodottempa, que seria Stiramati em sânscrito. E a questão é se o autor do comentário, distinguindo a família das joias, e o autor do comentário, então, se são ambos Stiramati. Isso é algo que é digno de investigação. E nós também dizemos que investigar se esse texto distinguindo a família das joias foi escrito por Maitreya ou não. Mas, em todo caso, esse mestre Stiramati, ele principalmente ensina a visão não imagística ou a visão da falsa imagem, que é a mente apenas inicial. E agora, a mente apenas posterior são aqueles que usaram as lógicas da validade para explicar a visão da mente apenas, como Dignaga e Dharmapala. Então, esses todos são a mente apenas posterior. E Dharmapala, ele foi o Abadi de Nalanda. E ele também foi o contemporâneo de Stiramati e Bhavaviveka. E como disse antes, Bhavaviveka, o Bhavaviveka e o Dharmapala, eles trocaram cartas um com o outro. E eles tinham diversas discussões e debates a respeito da visão da vacuidade e da existência. E Bhavaviveka, ele desejava encontrar pessoalmente Dharmapala e se engajar no debate, mas o Dharmapala ele não aceitou. E as fontes que estão disponíveis na língua chinesa, elas dizem que o Dharmapala faleceu muito cedo. Que ele faleceu aos 32 anos de idade, é o que está escrito. Mas nos relatos tibetanos, isso é um pouco diferente. Um relato tibetano, ele diz que Dharmapala, quando ele ficou um pouco mais velho, ele foi para a floresta, e então, mais tarde, ele ficou conhecido como o Mahasiddha Virupa. E então, ele é um guru da linhagem da tradição do caminho e resultado. Mais tarde, Taranata, na história do Taranata, diz que Virupa não é o Dharmapala, ele nega isso. E Virupa é o guru da tradição do caminho e resultado. Mas provavelmente é um mestre que veio posteriormente, que também se chamava Dharmapala, mas que não é o mesmo. Então, esse é um relato um pouco diferente. E agora, depois de Dharmapala, o seu aluno Shilabhadra, ele se tornou o Abadi de Nalanda. E quando Xuanzang, ele veio para Nalanda, ele estudou principalmente com Shilabhadra. Ele também estudou com o mestre que eu mencionei antes, Dinasena. E para resolver algumas dúvidas sobre os níveis de Yogacara, ele ia para o Sri Lanka, mas no caminho para o Sri Lanka, naquela época, no Sri Lanka havia muitos conflitos, e então ele não pôde continuar a sua viagem. Então ele foi até a parte mais sul da Índia, até o final do sul da Índia, e daquele ponto ele não pôde mais continuar indo adiante até o Sri Lanka. Então, a tradição da mente apenas
A tradição da mente apenas, ela começou a declinar na época que os discípulos de Stiramati, de Chandra Gomi, que é muito conhecido pela qualidade das suas obras, nessa época, a mente apenas começou a declinar na Índia. Então, essa é um breve relato da propagação da escola mente apenas na Índia. Mas se nós fôssemos entrar nisso em detalhe, eu teria que pegar muito tempo, mas nós não temos esse tempo, então eu não tenho a oportunidade de falar a respeito disso em detalhes. Porém, no futuro, eu pensei que talvez eu pudesse escrever a história a respeito da propagação da mente apenas na Índia. Mas eu não sei se eu vou ter tempo para isso. Nós falamos das 8 faltas de liberdades, e a 9ª falta de liberdade é quando você está sempre ocupado, você não tem tempo de relaxar, você está sempre engajado fazendo coisas. E devido a situações assim, eu não tenho tempo para fazer prática de Dharma, eu não tenho tempo para ler textos, eu não tenho tempo para escrever. Então, isso é algo que acontece. E isso é dito nas instruções a respeito disso. Então, a 9ª falta de liberdade cai nisso, estar constantemente ocupado. Então, há muitas coisas que eu gostaria de fazer, mas não é que eu tenho tempo para fazer isso. Mas, em todo caso, essa foi uma breve história da propagação da mente apenas pela Índia. E, no geral, quando nós falamos da história da escola Yogacara, há muitos pontos históricos que não estão claros. E os eruditos, os estudiosos da escola, eles têm muitas discordâncias entre eles mesmos. Então, os pontos a respeito da história da propagação da mente apenas, esses pontos que eu descrevi, eles estão mais ou menos em concordância, são pontos que não há muito debate. Então, a visão, essa visão que tudo é apenas consciência, isso se tornou sistematizado com o compêndio do Mahayana de Asanga. E, posteriormente, ele viu que havia uma razão para compilar todas as diferentes questões a respeito das 3 naturezas e a respeito da consciência base. Então, ele tomou como uma fundação sistemática da prática Mahayana. Então, ele também tinha essas 3 características distintas da mente apenas. Que toda base é a laya, e que toda a prática de yoga, e o Asanga, ele identificava essas 3 características como sendo do Mahayana. E então, a Asanga, ele estabeleceu a fundação para a filosofia Yogacara. E então, depois dele, o mestre Vasubandhu, ele não apenas deu continuação à linhagem do pensamento de Asanga, ele adicionou ele aperfeiçoou a apresentação da mente. E, em virtude disso, a escola mente apenas, ela realmente se desenvolveu e se propagou. Devido ao Vasubandhu, devido à visão do Vasubandhu da consciência apenas. Isso é algo que o Vasubandhu, ele enfatiza, ele realmente enfatiza, e por essa razão foi chamada posteriormente da escola mente apenas, ou a escola consciência apenas. E se nós olharmos para o texto, os 30 versos de Vasubandhu, nós podemos ver claramente como que ele enfatizava que todos os fenômenos, eles são somente a mente, ou somente a consciência, somente a cognição. E após o Vasubandhu, ele ter dado muitos ensinamentos, muitas apresentações em lógica e validade. Então, a lógica e a epistemologia, elas se tornaram muito mais detalhadas e muito mais vastas. E também muitos debates com outras escolas, principalmente as escolas não budistas, devido a isso,
os ensinamentos sobre a validade eles também se propagaram. E também esses ensinamentos em validade lógica, eles se tornaram como uma escola autônoma. Eles eram chamados de dialógicos. Nós podemos dizer que eles eram uma tradição independente. Havia muitas pessoas que apenas trabalhavam com essa tradição da lógica e da validade. Mas agora, quando nós falamos disso nos relatos tradicionais, é dito que o Asanga ele foi até o céu de Tushita e recebeu os ensinamentos da mente apenas de Maitreya, certo? Mas por olhar para esse relato, devido a olhar para esse relato, as pessoas elas têm uma ideia que elas estão olhando para a história, que tinha que ter uma pessoa histórica chamada Maitreya. E, na verdade, o Maitreya histórico, a principal razão para ele tomar essa posição, ou a base que ele usa para isso, no compêndio do Mahayana que a Sangha escreveu, há muitas citações do texto distinguindo o meio dos extremos e assim por diante. Portanto, o texto distinguindo o meio dos extremos foi escrito por um erudito antes do Asanga. Então, esses trabalhos, eles são de antes de Asanga, então deve ter tido um autor antes do Asanga. Senão, não tem como ter um autor, e se não tem um autor, não tem como eles terem sido escritos. E agora, todos nós dizemos que o autor era Maitreya. E a razão para dizer que o autor era Maitreya ainda não está clara se realmente Maitreya era uma pessoa histórica ou se outra pessoa, se foi uma outra pessoa que não foi Maitreya que escreveu. Mas não temos opção no momento que esses textos da mente apenas foram escritos por Maitreya. E a razão disso é que o protetor Maitreya era muito bem conhecido. E não havia nenhuma outra pessoa que nós poderíamos apontar e dizer, esse era o mestre mente apenas. Então, nós não temos escolha, a não ser dizer que essas obras de mente apenas que precedem a Sangha foram escritas por Maitreya. Simplesmente porque nós não sabemos, nós não temos escolha, porque nós não temos se havia ou não uma pessoa chamada Maitreya ou se era o protetor Maitreya. Então, quando nós dizemos o nome Maitreya, não Maitreya nada, se ele era realmente humano, era um personagem histórico ou não. Há uma razão, essa é a razão para pensar que ele deve ter havido uma pessoa humana. Do contrário, todas essas obras podem ter sido escritas por Asanga. Os níveis de Yogacara, todas as obras de Maitreya, nós podemos pensar que todas essas obras foram escritas para Sangha, mas mesmo assim seria difícil disso acontecer. Mas em todo caso, então, há razões para dizer que deve ter havido um erudito chamado Maitreya e que ele é o autor desses tratados. Então, há uma razão para dizer isso. No entanto, se nós dissermos que todos esses textos que nós atribuímos a Maitreya foram, na verdade, escritos para Sangha, e que nós precisamos dizer é que, devido à Sangha, a escola Yogacara ela se desenvolveu, de repente. Então, isso seria um pouco audacioso dizer isso. É como se nós estivéssemos forçando muito. E até mesmo antes de Asanga, deve ter tido uma escola Yogacara por algum período de tempo. Nós podemos inferir isso. Provavelmente havia muitos yogis e muitos praticantes antes de Asanga.
Isso, se eles apareceram antes de Asanga, provavelmente por um longo período. Agora, eles eram yogis, porque eles vieram da escola Sarvastivada do norte da Índia, certo? Mas porque eles tinham tanto empenho na prática, então a Sarvastivada, eles enfatizavam os ensinamentos no Abhidharma. Então, as pessoas que tinham uma grande afinidade pela prática, posteriormente, eles viram que a visão de Nagarjuna da vacuidade, ela tinha uma grande conexão com a prática. Então, por isso elas gostaram dessa visão e elas eventualmente praticaram, e isso eventualmente se tornou Mahayana. Então, basicamente, eles tinham a prática de yoga e eles adicionaram a prática Mahayana a isso. E devido a isso, os níveis do Bodhisattva é uma seção dentro dos níveis do Yogacara. E devido à prática do Mahayana, porque eles adicionaram as práticas Mahayanas às suas primeiras práticas, eles desenvolveram os níveis do Bodhisattva. E adiante eles tiveram aqueles que não perderam as primeiras práticas do veículo da fundação, mas isso se tornaram os níveis dos Shravakas. E a apresentação que há nos níveis dos Shravakas é exatamente a mesma, que ficaram conhecidos como a essência dos capítulos explicando yoga, no Sutra Desvendando o Propósito. E agora, nos ensinamentos dos capítulos ensinando a yoga e no Sutra Desvendando o Propósito, então, o que é esse Sutra Desvendando o Propósito? Ele é um texto que foi desenvolvido pelos praticantes Mahayana que estavam praticando e vendo que tudo era apenas a consciência, tudo era apenas a mente, então eles escreveram a experiência deles, a visão profunda que eles tiveram a partir da prática. E essa visão se tornou esse texto. Então, se nós olharmos a partir dessa perspectiva, através de muitos ângulos, nós podemos ver como que a tradição Mahayana se desenvolveu. E que essa é basicamente a origem do Mahayana. E como eu mencionei, de um lado, a apresentação que é apresentada nos níveis do Bodhisattva é um texto Mahayana. Então, é um texto de prática Mahayana. E da mesma forma, o ornamento dos sutras basicamente continua sustentando a mesma posição e explicando essas posições. E então, no final, quando a Sangha ele estava escrevendo o compêndio do Mahayana, então a apresentação completa ela foi produzida. E da mesma forma como eu expliquei no outro dia, a fonte primária da mente apenas é a escola Sarvastivada. Eles pegaram essa base e adicionaram a visão da vacuidade do caminho do meio. Mas eles também tinham todo o pensamento do veículo da fundação. Eles tinham esse pensamento também incluído. E então, devido a isso, os níveis do Yogacara, eles incluem a prática e o sentido de todos os três veículos do budismo. Então, nós podemos ver isso claramente olhando o texto Os Níveis do Yogacara. Eles têm os níveis do Shravaka e os níveis do Bodhisattva. Então, os níveis do Shravaka, então os ouvintes, os discípulos ouvintes, têm todos os detalhes da prática, e também no Bodhisattva tem todo o caminho do Bodhisattva, todos os bhumis do Bodhisattva. E o que nós podemos ver é que esse texto, os níveis do Yogacara, eles tinham uma prática completa, ou o sentido completo de todos os veículos. Então, esse era o intuito desse texto.
E agora nós vamos ter 30 minutos de pausa. 상미 생각도 Vocês podem me ouvir? Por favor, levantem as mãos. tá, né? Agora, continuando. Agora, em seguida, eu gostaria de falar da propagação da mente apenas na China. Eu gostaria de falar sobre a maneira como a mente apenas ela se propagou na China. Eu já falei como ela se disseminou pela Índia e agora eu gostaria de falar como que ela se difundiu pela China. Então, durante os últimos dias, eu mencionei o nome de muitos eruditos japoneses conhecidos que pesquisaram a respeito da mente apenas. E vocês podem pensar que há muitos especialistas da mente apenas no Japão. Então, como que a mente apenas que floresceu no Japão, ela se vem diretamente da Índia? Não foi assim que aconteceu. A tradição mente apenas japonesa, que é chamada de, que no chinês é Fakshan-san, que traduzindo para o inglês seria a escola das características do Dharma. A tradição mente apenas do Japão, ela foi da China para o Japão, ela não foi diretamente da Índia. Então, primeiramente, nós precisamos dizer como que a mente apenas ela se difundiu na China e quais são as características. E somente então nós podemos compreender como que a mente apenas ela se propagou até o Japão. Então, a seguir, eu gostaria de falar a respeito da propagação da mente apenas pela China. E eu não posso falar isso de forma muito aprofundada, mas eu posso dar uma introdução, uma breve introdução. E amanhã nós continuaremos falando a respeito da propagação dos ensinamentos pela China. E eu começarei a introduzir de como os ensinamentos se espalharam para o Japão, e provavelmente eu falarei a respeito da Coreia também. E nos dias de hoje nós falamos Coreia, mas antigamente havia muitos nomes diferentes para se referir à Coreia. Como, por exemplo, o nome de Shinlo. E durante essa época também de Shinlo, que era o nome usado para se referir à Coreia, eu penso que eu deveria dar uma introdução a respeito de como a mente apenas ela se espalhou para a Coreia. E eu também gostaria de falar a respeito de como os ensinamentos dos sutras da mente apenas eles chegaram até o Tibete. E quando nós pensamos a respeito da escola mente apenas, ou da filosofia mente apenas, como ela se propagou para a China, nós podemos dividir isso em 3 diferentes tradições. Uma é a tradição dos 10 níveis, a tradição do Kumbhaya Mahayana e a tradição das características do Dharma. Então, essas são as 3.
Em seguida, gostaria de falar como essas três traduções elas se propagaram e explicarei um pouco a respeito de suas posições. Mas, no geral, se nós pensarmos como nós deveríamos ter uma introdução a respeito de como os textos da Mente Apenas elas foram introduzidos na China, isso foi em torno do século V. A escola da natureza de Budo, ou a escola da mente apenas, ela foi primeiramente introduzida na China. Foi a primeira vez. E isso foi pelo mestre chamado Dharmaraksha. Ele viveu provavelmente por volta de 385 até 433. E ele traduziu o texto que é os níveis do Bodhisattva. Essa é uma das traduções para os níveis do Bodhisattva. Então, uma vez que ele chegou na China, o ano que ele chegou, isso é claramente indicado, mas o resto da história nós não temos isso com clareza. Mas não podemos saber nada da Índia com precisão. Mas na China, quando os mestres eles foram para a Índia, nós sabemos o ano, o mês e o dia do mês. Tudo isso está muito claro registrado. E também havia um mestre chamado Gunavarnam, que ele também traduziu uma outra versão do Sutra Os Níveis do Bodhisattva. Então, se nós podemos dizer que esse foi o primeiro texto da mente apenas traduzido para o chinês, provavelmente não estaria errado. E também esse outro mestre chamado Gunabhadra, esse mestre indiano também foi para a China, entre 394 e 460, ele traduziu o Srimala Sutra, as viagens a Lanka, e o Sutra da corrente da liberação, do contínuo da liberação. Esse Sutra do contínuo da liberação, ele provavelmente ele é o mesmo conteúdo dos últimos 2 capítulos do Sutra, Desvendando o Propósito. Mas, resumindo, no século IV e V, no final do IV e durante o V século, os textos da Escola Mente Apenas foram introduzidos na China. E durante as dinastias do Norte e do Sul. É quando eles apareceram primeiramente na China. Então, essa é uma dinastia chinesa. E nesse tempo, havia o imperador, o rei de Wei Changma. Então, o primeiro ano, em 508, quando esse imperador ele foi entronizado, o imperador Wu, os mestres indianos Bodhiruchi, Ratnamatri e Buddha Shanti, quando eles foram convidados para ir da Índia à China, quando eles chegaram na China, nessa época o imperador Wu, ele pediu para eles que eles traduzissem o comentário de Vasubandhu sobre os Sutras dos 10 níveis, também diferenciando a família das joias, ou como no inglês nós chamamos de Sublime Continuum, no português, Sublime Continuum, e também traduziram o compêndio do Mahayana. Só um momento, por favor. Tem algo que eu preciso mudar aqui? Oi, tá claro isso aqui. Ja.
哎，군주가 남바리야 제 NTD에서 디주 자게돌이야 교임래. Então, eles traduziram, diferenciando a família das joias e o compêndio do Mahayana. Então, essa foi a introdução das obras de Atampa e Vasubandhu na China. E também havia o mestre Bodhiruchi, então, na verdade, me desculpem, primeiramente houve o mestre Bodhiruchi, ele também fez uma retradução das viagens a Lanka e do Sutra da Liberação Profunda. Então, ele retraduziu esses dois textos. Então, em resumo, há pelo menos 2 traduções dos comentários sobre o Sutra dos 10 níveis de Vasubandhu. Então, uma tradução de Bodhiruchi e uma tradução de Ratnamati. E é possível que haja outras traduções também. Mas essa tradução de Bodhiruchi, ela ficou muito conhecida. E por essa razão, posteriormente, a tradução feita por Ratnamati provavelmente ela não existe mais. E o comentário sobre os 10 níveis é, de um lado, um comentário sobre o Sutra. É uma exposição do Sutra. Mas, em particular, ele também fala a respeito de como existe uma consciência base, ou uma base de tudo, que é a consciência base. E, por isso, houve uma grande disputa, uma grande movimentação nos meios budistas do norte da China para investigar e estudar esse texto. E, devido a isso, ela passou a se chamar a Escola dos Proponentes dos 10 Níveis, ou a Escola dos 10 Níveis. Então, era uma tradução que investigava apenas os 10 níveis, então eles passaram a se chamar a Escola dos Proponentes dos 10 Níveis. E uma razão para essa disseminação tão grande desse comentário dos 10 níveis, qual que foi a razão para isso? É que havia um acadêmico japonês moderno, cujo nome é Osho Enichi. Então, Osho Enichi, ele explicou isso em termos de 3 diferentes razões. Quais são essas 3 razões para essa disseminação? A primeira é que o comentário, os 10 níveis, o Sutra 10 níveis, ele ensina um caminho, ele ensina como praticar o caminho para a iluminação. Então, nessa época, na tradição chinesa do norte, eles primariamente enfatizavam a prática. Essa tradição do norte, eles focavam na prática. Então, esse comentário, que primariamente também ensinava a prática e meditação, então, ele realmente combinou muito com os hábitos e as inclinações do norte da China. E a segunda razão é um comentário acerca das palavras do Buda. E por ele ser um comentário sobre as palavras do Buda, então ele não é um texto que inclui as opiniões e conclusões de alguém a respeito das coisas, são as palavras do Buda. E se são as palavras do Buda, as pessoas elas tinham ter uma confiança especial no texto. Essa é a minha opinião, que as pessoas tinham uma grande confiança nisso. Como a explicação era que são as próprias palavras do Buda, então as pessoas tinham grande confiança no texto. Então, essa é uma segunda razão pela qual foi disseminado de forma tão ampla. E a terceira razão é que esse comentário ele representa a escola Mente Apenas, que estava se difundindo recentemente a partir da China. Não fazia muito tempo que a Mente Apenas ela tinha ido para a China. Então, esse sutra, ele introduz a visão da mente apenas e também explica todos os pontos cruciais da visão budista de uma maneira sistemática. Então, as pessoas elas podiam olhar e ver, essa é a maneira de fazer a prática, e ver isso de uma forma bem sistemática,
organizada. Então, as pessoas achavam que isso era algo muito atraente. E, por essa razão, muitas pessoas tiveram grande interesse nesse comentário do Sutra dos 10 Níveis. E, posteriormente, houve duas tradições diferentes. E essas tradições eram... A primeira delas é chamada de Daoshun. Ela vem do mestre Daoshun. E essa tradição, ela é chamada de Beidao, que significa o caminho do norte, ou a via do norte. E a segunda, ela veio do mestre Huiguang. E essa é a tradição do sul, ou do caminho do sul, que vem desse mestre Huiguang. Agora, se nós falarmos em termos das posições, a diferença é que a tradição do norte, eles afirmavam que a consciência base, a Laya, ela era maculada e que ela tinha uma natureza de surgimento. E a outra escola, a escola do sul, ela afirmava que a consciência base ela era imaculada e ela era pura por natureza. E da mesma forma, a escola do caminho do norte diz que todos os fenômenos surgem da natureza. E que eles são apoiados pela consciência base. Então, aquela era a escola do sul. E a do norte, ela dizia que todos os fenômenos surgem da natureza, são apoiados pela própria natureza. Então, essas duas asserções, elas estavam em conflito, elas eram opostas. Então, eles temiam uma disputa. Houve uma grande disputa acirrada entre eles. E, às vezes, quando você está fazendo refutações, isso, na verdade, é muito bom. Porque quando faz uma refutação, você realmente pode examinar isso de forma lógica e eliminar as suas concepções errôneas e os seus mal-entendimentos. Por exemplo, os pesquisadores, nos dias de hoje, eles primariamente examinam as conclusões dos primeiros eruditos para dizer isso realmente está de acordo com a natureza da mente, e há muita refutação. E no Tibete, nos tempos antigos, as escolas diferentes também faziam refutações umas das outras, e isso era algo muito frequente. Mas quando nós falamos a respeito de fazer refutações, parece que isso são palavras realmente muito ruins, como se você estivesse falando mal da outra escola. E isso, na verdade, não é o que ocorre. Na verdade, essas palavras, elas são mal compreendidas por muitas pessoas. Quando nós falamos em refutação, as pessoas realmente pensam que isso é como algum insulto, um tipo de insulto. Então, há o perigo de desenvolver muita desarmonia e conflito entre as diferentes escolas. Mas se nós falarmos nós falarmos usando apenas lógica como um meio de ajudarmos uns aos outros, se nós usarmos dessa forma a refutação, então, na verdade, isso é muito benéfico. Isso é muito benéfico para desenvolver e aperfeiçoar as nossas posições filosóficas. Mas quando nós falamos, agora no Tibete, que é para fazer uma refutação, está fazendo a outra pessoa é completamente má. Então, tudo que ela está dizendo que tudo que nós falamos está errado. E isso é um erro, pensar dessa forma. No mundo, não importa quem seja a pessoa, é difícil encontrar qualquer pessoa que eliminou todas as falhas e desenvolveu todas as qualidades. Nós dizemos que o Buda Bhagavan, ele desenvolveu todas as qualidades e eliminou todas as falhas. Mas para seres humanos comuns é muito difícil de encontrar isso. Então, nós estamos cavando todas as falhas e procurando apenas pelas falhas e apenas apontando falhas. Na verdade, não faz sentido fazer uma refutação dessa forma.
Não é dessa forma que você vai provar a sua base filosófica, a sua visão. Dessa forma, não há benefício para desenvolver uma nova compreensão. Isso é muito importante algo que é muito importante para que nós entendamos. Reputação lógica e ter debates é extremamente benefício para aperfeiçoar a filosofia. Jetson Kappa, Gelupa, ele desenvolveu ou inventou novas visões do caminho do meio. Ou tinha um pensamento muito diferente de mestres anteriores. E porque muitos mestres refutaram, ele refutou muitos mestres, ou muitos mestres refutaram ele, os discípulos eles reagiram a isso. E por uma perspectiva é que os ensinamentos de Jetson Kappa, desse mestre Gelupa, é realmente muito benéfico. Todas essas refutações de outras escolas definitivamente têm um efeito benéfico nos próprios discípulos de Jetson Kappa. E eu acredito que isso realmente foi muito benéfico para as próprias outras escolas. Mas essa é apenas a minha própria opinião. Mas, resumindo, para voltar a respeito da propagação da mente apenas na China, se nós olharmos as condições religiosas e sociais dessa época, a tradição do Sul, ela se tornou mais influente, e a razão disso é que o seu fundador, Hui Guan, se nós traduzirmos isso, significa luz de Prajna. E Hui Guan, ele era como a joia da coroa de todos os eruditos do sul da China. E o governo também tinha atribuído uma posição de responsabilidade a ele na Sangha. E por isso ele tinha uma posição muito elevada dentro da Sangha. Então, em termos religiosos ou sociais, ele era uma pessoa muito influente. E ele particularmente também estudou Vinaya com Buddha Shanti, um mestre indiano. E fiquei conhecido como o grande detentor de Guantong, como Guantang, titular do Vinaya. E na China havia uma linhagem chamada Sifong, que é uma escola Vinaya, e ele é o fundador dessa linhagem. E ele também tinha estudado e realizado o significado total dos níveis Avatamsaka, o Sujata Mahaparinirvana, os ensinamentos de Amalakirti, os 10 níveis do Bodhisattva e os 10 níveis de Yogacara. Ele tinha muito conhecimento em todos esses textos e ele realmente realizou todos esses textos. E ele tinha muitos alunos realizados, apelidados de os 10 grandes estudiosos, entre eles Faoshan, Fengshan e Daoping. E entre esses são considerados os discípulos mais importantes. Então, resumindo, nessa tradição do Caminho do Sul, havia muitos eruditos. Ela era muito influente política e religiosamente durante as dinastias Wei e Qi. Então, se nós compararmos a tradição do norte, com isso, na verdade, eles eram muito mais focados em praticar a meditação. Eles enfatizavam mais a prática de meditação. E nessa tradição, havia alguns mestres chamados Senshu, Faji e Dangli, e eles eram grandes eruditos dessa tradição. E dentre eles, havia o fundador dessa tradição do norte, cujo nome era Dao Chong, e ele estudou por 3 anos inteiros o comentário sobre o Sutra dos 10 níveis com o mestre Bodhicitta. E ele ensinou para um grande número de pessoas, e dentre essas pessoas se diz que milhares de pessoas, não
que cerca de 1.000 pessoas alcançaram a liberação através dos ensinamentos dele. E, entretanto, não muito tempo depois, essa tradição do norte, ela declinou. E ela se incorporou à tradição do compêndio Mahayana. Então, essa escola do norte, ela se tornou incorporada a essa outra tradição. E o que aconteceu com a tradição do sul, ela continuou a ser a principal sustentadora da tradição dos 10 níveis. E floresceu. Então, ela floresceu por 6 dinastias até a dinastia Sui. Ela floresceu de forma muito ampla. E no fim dessa dinastia Wei e no início da dinastia Tang, essa tradição do sul, ela também foi incorporada ou à escola compêndio ou à escola Avatansaka. Nós podemos dizer que nessa época ela declinou e que hoje ela não existe mais. Então, essa é uma história resumida da origem da escola dos 10 níveis. E essa é a segunda das escolas. E o terceiro é a escola do compêndio, a escola do compêndio do Mahayana. E na China havia 4 grandes tradutores. Eles traduziram as palavras para o sânscrito. Um é o Kumarajiva. Ele não era chinês. Ele é um grande tradutor chinês, mas ele não era chinês. Em tibetano, ele também é chamado de Li. Também para Marta, que também não era chinês, era um mestre indiano. E os que eram chineses eram os Xuanzang. E o quarto era Mogavadra. A Mogavadra. Então, o Mogavadra, na verdade, também não era chinês. Ele veio do Sri Lanka, na verdade. Então, esses 4 são chamados dos 4 grandes tradutores chineses. E algumas pessoas também adicionam o I Ching dentre esses grandes tradutores. Há maneiras diferentes, você pode contar os tradutores. Mas, de qualquer forma, um deles era o Paramartha. O indiano Paramartha. O Paramartha era um mestre indiano que estava na China. E sob as instruções de Lan Wuti, o imperador, em 548, ele foi para a cidade que era capital naquela época, Jianye. E nessa época houve uma grande guerra na China. E por essa razão, o Paramartha ele não podia se fixar em um local, ele teve que ficar fugindo para vários lugares. E enquanto ele fugia, ele também estava traduzindo muitos dos sutras e tratados. E o que ele traduziu inclui o cortador Vajra, a luz do Sutra de Ouro e muitos outros sutras. E entre os tratados, ele traduziu diferenciando o meio dos extremos, ensinamentos sobre as 3 faltas de características e muitos outros tratados da mente apenas. E ele, principalmente, no intuito do estudo e da propagação da mente apenas, ele teve um grande esforço para estudar e discutir o tesouro do Abhidharma. Diz que ele fez isso 100 vezes. E de acordo com as biografias continuadas dos monges eminentes, o que diz nesse texto é que aquele chamado verdade para Marta foi para o leste. Ele traduziu vastas escrituras, mas a principal foi o compêndio do Mahayana. Então, um ponto principal aqui é que aquele chamado verdade, ou chamado mestre para Marta, uma vez que ele chegou na China, ele traduziu muitas escrituras, mas a principal delas foi o compêndio do Mahayana. Ele primariamente traduziu o compêndio do Mahayana.
É isso que está escrito nesse texto. E a maioria dos sutras tratados que ele traduziu eram tratados de sutras mente apenas. E particularmente depois que ele traduziu o compêndio do Mahayana de Asanga, somente então houve uma completa propagação da filosofia da mente apenas. E daquele tempo em diante também surgiu uma tradição da mente apenas, que levou ao comentário de Paramartha sobre o compêndio do Mahayana. E por causa da sua tradição do compêndio do Mahayana, nós podemos dizer que há um sistema completo do Mahayana, da mente apenas Mahayana na China. E então, posteriormente, aqueles que o seguiam seus ensinamentos, eles eram chamados da escola do compêndio. Essa é uma outra tradição que surgiu. E o Paramartha, ele teve muitos discípulos. E dentre eles estavam o Haikai, Fatai, Stemzon, outro chamado Farém, Daoni, Haupi e outro Ji Chao. Então, foram muitos discípulos diferentes. E dentre esses discípulos, aquele chamado Huikai fez o aluno mais próximo. E Huikai, ele na verdade era um especialista no tesouro do Abhidharma. E ele ensinava o tesouro do Abhidharma, mas uma coisa que ocorreu é que ele faleceu antes mesmo do Paramartha. E devido a isso, o Paramartha ele ficou extremamente frustrado. E ele fez seus diversos alunos, incluindo Daoni e Zhao, eles fazerem um juramento. Ele levou no local com os restos mortais de Huikai e os fez fazer um juramento de que eles iriam todos propagar os ensinamentos do compêndio e do tesouro, do compêndio do Mahayana e tesouro do Abhidharma. E dentre esses alunos estava Daoni, que foi o assistente de Paramartha até a morte de Paramartha. E ele trabalhou realmente muito duro para propagar os ensinamentos do compêndio. E mais tarde, por ordem do imperador, ele foi até a capital e permaneceu no templo da Xishan, onde ele difundiu os ensinamentos de forma muito ampla. E naquela época, no norte da China, havia uma situação onde o budismo ele foi exterminado do norte da Índia. Da mesma forma como foi varrido do Tibete. Mas então, nessa época, na China, havia uma situação no norte da China. Então, Shaoshan e em Xijiang, os ensinamentos foram exterminados em 577, de Shaoshan, 574. E por causa disso, muitos estudiosos do norte da China, eles fugiram para o sul. E era fácil viajar antigamente como é fácil hoje. Se você precisava ir de um lugar para o outro, era muito difícil, era muito longe, era muito complicado chegar num outro lugar. E normalmente esses estudiosos do sul e do norte, eles não tinham nenhuma conexão. Mas quando o budismo, os ensinamentos foram exterminados do norte, eles foram como refugiados para o sul da China. E quando eles chegaram no sul, eles fizeram uma conexão com o compêndio do Mahayana. Então, primeiramente, no sul da China, havia uma grande tradição de estudar o compêndio do Mahayana. E no norte da China, eles só fizeram a conexão posteriormente, quando eles foram para o sul, e posteriormente eles voltaram para o norte e propagaram o compêndio do Mahayana. Agora, a tradição do compêndio que floresceu no norte, ela tinha 3 qualidades distintas, e a primeira é que a consciência base ela tem partes puras e impuras.
nós podemos dizer que ela tem partes puras e impuras. A consciência base ela é uma base comum, porque é puro e impuro. E a segunda qualidade é que há, na verdade, 9 consciências puras, adicionalmente. Adicionalmente às 8 consciências, há uma nova consciência, que seria a consciência não maculada, ou a mala vijnana. A mala significa não maculada, e vijnana é consciência. Então, eles diziam que essa era a 9ª consciência, que havia 9 consciências ao invés de 8. E por um tempo, essa tradição ela se espalhou muito amplamente pelo norte da China. Mas depois, durante a escola da luz do Dharma, ela também se espalhou primeiro e depois, gradualmente, ela também foi declinando e, eventualmente, ela desapareceu. Então, essa é uma breve introdução à propagação da tradição do compêndio do Mahayana. E agora acredito que eu vou dar uma introdução. Eu acredito que amanhã apenas eu irei dar uma introdução à escola das características do Dharma. Eu acredito que está bem falarmos a respeito disso apenas amanhã. Tá? Agora, como eu havia mencionado, nos dias de hoje nós temos 2 tradições que sustentam o Mahayana, que é a tradição chinesa e a tradição tibetana. E na tradição chinesa, na tradição do norte, a tradição chinesa e tibetana, e também inclui a tradição japonesa e coreana. E nessa tradição do norte, há ambas, a mente apenas e o caminho do meio. Então, ambos sustentam essa tradição. E dentre elas, na tradição tibetana, a escola mente apenas, ela nunca se desenvolveu em ser uma escola em si mesma. Em termos filosóficos, quando nós falamos nas escolas filosóficas, nós falamos das asserções da mente apenas. E quando nós falamos de clara realização, nós falamos a respeito disso. Mas realmente não tinha nenhuma pessoa que desenvolveu uma escola mente apenas autônoma. Porém, na tradição chinesa, ainda há mestres que sustentam a tradição mente apenas. Então, nós precisamos aprender com eles. E ganhar, adquirir algum conhecimento a respeito da escola mente apenas. Eu acredito que isso é algo muito importante. Do contrário, muitas vezes, nós somos como um sapo no poço. Quando nós falamos do sapo no poço, quando o sapo ele está no poço e ele nunca foi para nenhum outro local, ele pensa, não deve haver nada maior que isso, maior que esse poço. Esse poço é a coisa maior que existe, não pode haver nada maior, mais gigante do que esse poço. E então, um dia, o sapo no poço, se ele fosse ver o oceano, ele corria o perigo de ter um ataque cardíaco. Isso porque ele nunca tinha visto a vida toda uma coisa tão grande, e ele acreditava que a única coisa tão grande que existia era o poço que ele estava. E algo maior que aquele poço é algo como inconcebível, algo que não cabe na mente dele. E então ele teria um ataque cardíaco ao ver o oceano. Então, aqui é o mesmo caso, certo? Nós sabemos a situação da nossa própria tradição, mas nós não sabemos a situação de outras tradições. Então, você não pode ficar apenas ao acaso e à sorte. E outras pessoas dizem, a outra tradição tem isso, 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 e nós falamos, o que é isso? E nós começamos a ficar até um pouco invejosos, e às vezes quando as coisas elas não vão bem, e nós não conseguimos, e até mesmo se a gente não tenha um ataque cardíaco, é o nosso cérebro que vai despedaçar. Então, como eu poderia dizer isso?
nós não devemos ter uma mente fechada. Nós temos que fazer o que for possível para termos uma perspectiva muito ampla. E para conhecermos o quantas coisas nós pudermos conhecer e ganhar conhecimento a respeito de quantas coisas nós pudermos. E nós frequentemente dissemos que não há nada que foi ensinado nos ensinamentos do Buda. Nós falamos das 5 ciências e assim por diante, mas a situação real não é que nós conhecemos tudo isso mesmo. Quando há uma coisa nova para nós aprendermos, quando há uma nova visão, uma nova opinião, nós meramente refutamos. Nós apenas dizemos: você está errado, você está confuso. Isso não é lógico. E nós damos muitas razões, usamos muitos argumentos. E nós categoricamente refutamos e rejeitamos essa nova visão. Então, nós vemos dessa forma, e devido a isso, é que nós meio que somos deixados para trás. Se nós continuarmos dessa forma, vai ser difícil para nós nos aperfeiçoarmos. Então, nós precisamos nos aperfeiçoar. Se nós precisamos nos aperfeiçoar, nós, no mínimo, precisamos abrir as nossas mentes. Nós precisamos ter alguma confiança e ter uma visão mais ampla e uma compreensão mais ampla. E, em particular, se nós precisarmos estudar as escrituras em outras línguas, a primeira coisa é que nós precisamos estudar a outra língua. O estudo da língua é muito importante. E as línguas, na nossa tradição do Himalaia, há muitas pessoas nos Himalaias, na região dos Himalaias, os indianos, na Índia, Nepal e Butão, e Tibete, as pessoas elas podem falar um pouco de inglês, que elas podem dizer: olá, tudo bem, quero um copo de café. Mas apenas saber falar sobre isso não te ajuda quando você está falando a respeito de filosofia. Então, nós precisamos de adquirir interesse nas línguas. Quando o Dharma chegou primeiramente no Tibete, quando os refugiados chegaram na Índia, no intuito de preservar a cultura tibetana, houve uma objeção. O 16º Karmapa, particularmente, não gostava quando os tibetanos falavam inglês. Mas se nós pensarmos a respeito disso, qual que é o objetivo para você estudar a língua? Você vai realmente estudar a língua? O teu objetivo ao estudar a língua é estudar os textos de outras tradições budistas? E essa é a razão, na verdade, todos nós deveríamos nos deleitar e celebrar essa razão. Mas se o seu objetivo não é muito estável, e você nem tem certeza, talvez no futuro você pode viajar e fazer algo que você diz que é para beneficiar os seres, e ganhar alguns envelopes. Se esse é o seu objetivo, quando você está estudando outras línguas, então isso não é muito benéfico. Porque nós temos somente algumas poucas décadas na vida e leva muito tempo para você estudar uma língua. E se você desperdiçar muito tempo, fazer muito esforço, se você não estiver fazendo isso por um propósito grandioso, então você está perdendo o seu tempo. Então essa é uma razão muito importante para nós estudarmos outras línguas, principalmente pelo Dharma da China. Se nós queremos estudar o budismo hoje em dia, nós precisamos saber diversas línguas. Nós precisamos saber chinês, nós precisamos saber sânscrito, nós precisamos saber Pali e nós precisamos saber tibetano. E é assim que é hoje. E há uma razão para isso. Agora, falando sobre os estudiosos japoneses que eu falei no outro dia, e a opinião dos estudiosos americanos, eles explicam, é claro que eles falam inglês, eles falam Pali, sânscrito, eles até sabem um pouco de tibetano, então quando eles estão fazendo pesquisas, eles estão olhando para todos os manuscritos originais. Eles estão vendo o que está escrito no manuscrito sânscrito, e a maneira como nós tibetanos fazendo,
O que nós fazemos, porque há uma tradução no tibetano, nós olhamos para isso. Na verdade, como ler isso em outras línguas, nós nem olhamos. Se você é Kampa, você faz com sotaque Kampa. Se você é de Amdo, você faz com sotaque Amdo. Você nem quer saber como recitar corretamente os mantras. É claro que nós poderíamos estudar melhor isso. Mas se nós nem pensarmos no mantra em si mesmo, apenas pensando nos mantras, nem os mantras nós somos capazes de falar com pronúncia correta. E nos dias de hoje, quando as instalações elas são muito melhores do que no passado, instalações dos monastérios, os tradutores do passado, eles não tinham instituições, eles não podiam, por exemplo, procurar no Google os textos. Eles não tinham tanta facilidade, eles tinham tanta tecnologia e eles se esforçavam muito. Eles eram determinados a traduzir muitos diferentes textos. E isso é importante que a gente estude. É importante que nós estudemos esses textos e esses tradutores. Eles desprezavam o próprio corpo, a própria vida quando eles iam para a Índia. Eles gastavam todo o ouro, todo o prata que eles tinham sem nenhuma relutação. E eles traduziram diversas escrituras. Quando nós pensamos a respeito disso, isso é maravilhoso, isso é algo que nós devemos ter muita fé nisso, e nós precisamos aprender uma lição com esses tradutores. Se nós pudéssemos ter essa decisão e essa motivação, se eles tiveram isso, nós podemos nós mesmos adquirir essa motivação. Do contrário, você pensa, grandes seres inconcebíveis, é como se eles tivessem vindo do céu na terra e nós somos apenas pessoas ordinárias que nasceram e que não tem como a gente conseguir isso. Então, desde o começo, nós já começamos sendo desencorajados e nós ficamos nos autodepreciando e isso acaba em preguiça. E ninguém é um Buda do começo, certo? Desde o princípio. E por isso é importante manter isso em mente. E agora eu devo ter dito muitas coisas que não têm nem muito sentido. Então, agora nós iremos recitar as preces de dedicação.
soi karma pa ja gu che le she de